para todas, para todos. Estamos de volta com a nossa live de toda quinta-feira. Estamos estudando o livro de Amós. Semana passada eu dei um panorama do livro. Hoje nós vamos começar no capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí, enquanto o pessoal está se organizando, né? Vamos achar aí o nosso livro de Amós. Abre no capítulo 1 e hoje nós vamos começar capítulo 1, ok? Gente, tá sendo muito bom estudar esse livro. Quero dar boa noite aí para quem conseguir assistir a gente aí online. E vou tentar deixar essa live gravada. Nós estamos estudando um livro que é pouco estudado, Profetas Menores. Esses livros a gente vê com muita desenvoltura, né? A gente se aprofunda muito no seminário, mas aqui é um seminário sem pagar nada, aqui é um seminário grátis para você se aprofundar na Bíblia. Para você que gosta de Bíblia, você vai amar estudar esse livro. Eu fui muito impactada, né? Como eu falei na live passada, eu assisti a pregação do pastor Carlos Elias, lá da PIB de Campo Grande, né? Na formatura do ministério delas, sobre o livro de Amós, que eu fiquei assim impactada. Eu falei, não, vou estudar de novo o livro de Amós, porque tem muita mensagem boa, muita coisa para aprender. Vanessinha tá aí também. Vanessinha, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a situação econômica de Israel quando Deus levanta Amós, tá? Hoje eu vou pegar um pouquinho na parte econômica. Eu falei um pouco da parte política, né, semana passada. E hoje eu vou falar um pouquinho da situação econômica e o que Deus vai usar Amós para fazer e para falar ali, tá? Qual era a situação econômica de Israel quando Deus levanta Amós lá em Tecoa, lá no Reino do Sul? Os ricos eram suficientemente ricos para possuírem diversas casas. Se você pegar aí o livro de Amós, capítulo 3, versículo 15, tá dizendo assim: ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Olha que forte, olha que forte. Então, qual era a situação? Os ricos eram muito ricos, e os pobres eram muito pobres. Será que Deus não estava vendo o que estava acontecendo ali? Deus estava vendo o que estava acontecendo ali. Esse livro é um livro muito atual. Parece que a gente está abrindo a Bíblia e a gente está vendo a situação do Brasil. É assim, uma coisa tão atual que parece que eu estou abrindo o jornal de hoje e encontrando a história, né, de vários países dentro do livro de Amós. Por isso que é tão interessante estudar esse livro. Irmã Alcione também está aí. Seja bem-vinda, irmã Alcione. Então, eles tinham várias casas, casa de verão, casa de inverno, né? Eles se interessavam por móveis caros, como eu acabei de falar aqui, móveis de marfim, né? Eles não se privavam de nenhuma satisfação física. Tudo que eles queriam, eles tinham. Gente, isso é muito sério mesmo. Os pobres, tadinhos dos pobres, eles eram muito explorados na época que Deus levanta Amós. Eles sofriam de extorsão imobiliária. Onde está escrito isso? No próprio livro de Amós, gente. Amós 2, versículo 6, diz assim, olha: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Olha só, a situação moral crítica de Israel na época que Deus levanta o profeta Amós. Os pobres eram extorquidos, né? Extorquidos, e isso acontecia legalmente, porque até os juízes eram comprados para facilitar a vida do rico e para prejudicar a vida do pobre. Gente, era isso que estava acontecendo ali, tá? O dinheiro e a ganância governavam tudo. Os homens viviam para os negócios, tá lá em Amós 8:5. As mulheres viviam para o prazer, tá lá em Amós 4:1. Os governantes viviam para as frivolidades. Eles não se preocupavam com as pessoas que realmente precisavam. Um governo, ele deve se preocupar com o povo. Mas no caso aqui,
os governos não se preocupavam, né? As pessoas que tinham responsabilidade sobre o povo não se preocupavam com o povo mais pobre. As riquezas eram exorbitantes, mas estava concentrada só na mão de poucas pessoas. Isso te lembra alguma coisa? Por isso que eu digo que o livro de Amós é muito atual, gente. Os pobres eram injustiçados. Isso te lembra alguma coisa? Muitos enriqueciam por meio da violência. Isso te lembra alguma coisa? Muitos enriqueciam por meio do roubo, da rapina. Isso te lembra alguma coisa? Pela opressão dos pobres e dos necessitados. As pessoas subiam na vida pisando nos necessitados. Credores sem remorso vendiam os pobres como escravos. Eu estou falando, gente, não estou falando do mundo, eu estou falando da nação de Israel, estou falando do povo escolhido. Era essa a situação do povo de Israel. Os ricos, né, pisando nos pobres. Era isso que estava acontecendo. Eles usavam balanças enganosas, vendiam os pobres por um refúgio de trigo por um preço menor. Então, gente, era aquela balança enganosa, né, que enganava o peso para enganar o pobre. O pobre já vivia mal e ele era ainda enganado por balanças enganosas. Os juízes aceitavam o dinheiro dos ricos para tomar decisões injustas nas contendas legais contra os pobres. Isso está aqui, gente, em Amós, capítulo 5, versículo 12. Olha o que está dizendo aí. Porque sei que muitas são as suas transgressões e graves os seus pecados. Afligis o justo, tomais de resgate e rejeitais os necessitados na porta. Gente, olha só. Então, a situação ali era uma situação terrível. Não havia restrição para a prática da injustiça. As pessoas estavam ali praticando injustiça, desprezando os nobres sentimentos humanos. O amor pelo próximo não existia. Eles não toleravam ser repreendidos, serem chamados à atenção. Você vê que Deus levanta um profeta lá do Reino do Sul para ir para o Reino do Norte, chamado Israel, para profetizar contra aquele povo. Porque eles não ouviram repreensão, eles não gostavam de ouvir repreensão de Deus. E eles ficavam sossegados sem pensar na possibilidade do julgamento, porque eles achavam assim, não, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação escolhida, não vai acontecer nada disso não, que isso? É realmente aquilo que acontece hoje no tempo que a gente está vivendo, né? Muitos, em nome do amor de Deus, estão fazendo tantas coisas erradas e achando que Deus está apoiando esse tipo de conduta. Pelo fato de Deus não ter feito nada ainda, né? Não ter julgado essas coisas ainda, as pessoas estão num sossego aparente achando que Deus não está vendo nada. Nenhum profeta clamou contra a injustiça com mais eloquência do que Amós. Nenhum profeta, nenhum, gente. Existiram muitos profetas na Bíblia, tá? A gente classifica isso como profetas maiores, né? Os que tiveram um grande número de páginas escritas, né? E os profetas menores. Mas nenhum profeta clamou contra a injustiça com mais eloquência, usando palavras tão fortes como Amós clamou. Qualquer nação que violar os conceitos morais e sociais divinos, qualquer nação que ficar explorando o pobre, está fadado à destruição prematura. É um alerta para nós. Deus não poupou o seu próprio povo, a própria nação de Israel que se enveredou por esses caminhos, Deus não poupou. Deus trouxe juízo. Deus levanta Amós para dizer, Deus está trazendo juízo a vocês. Tá? E é isso que a gente vai ler aqui, aprender aqui no livro de Amós. Amós, Israel aqui, ele se corrompe de uma tal maneira que os sacerdotes, eles adulteravam dentro do templo. Você prestou atenção na live passada quando eu disse que existiam bezerros de ouro nos templos edificados ali em Israel, para que o povo se prostrasse diante daqueles bezerros de ouro.
Então havia ali prostituição dentro do templo, porque quando você adora um Deus diferente do Deus verdadeiro, Deus considera isso prostituição. Um pecado que Deus não tolera, gente, é dividir a adoração. É uma coisa que hoje muitos crentes estão esquecendo isso. Muitos cristãos estão esquecendo isso. Deus é exclusivo. Ele não divide a adoração com nenhum outro Deus. Deus perdoa muitos pecados, mas aquela pessoa que se dobra a deuses estranhos, que dá o seu coração, seu amor a deuses estranhos, isso provoca a ira de Deus. Deus não aceita. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou: vocês não podem adorar Deus e a Mamon. Vocês precisam escolher. Né? Josué falou: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, vocês adoram a Deus. Vocês vão ficar adorando os deuses cananitas? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem adorar quem vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é uma decisão que a gente precisa tomar. Mas hoje, né, muitos que se dizem cristãos estão dividindo a sua adoração com deuses estranhos. E Deus não aceita isso. Os sacerdotes adulteravam dentro do templo. As mulheres viviam de forma fútil, em festas e bebedeiras. Os juízes vendiam sentenças para arrebatar o direito dos justos. Os ricos dormiam em cama de marfim, bebiam vinhos caros ao som da música e tramavam nos seus leitos para saquearem os pobres. Enquanto esses mesmos pobres lutavam desesperadamente para sobreviver. Era isso que estava acontecendo com a nação de Israel na época que Deus levanta Amós. E é isso que está acontecendo nessa geração também. Porque essa palavra aqui não serve só para o passado, ela serve para hoje também. Quantos dormem em camas de marfim hoje, pensando em como vai explorar o pobre? Em todas as esferas. E não estou tirando ninguém. Em todas as esferas. Esfera econômica, esfera política, até mesmo em sistemas que se dizem cristãos. Estão tirando a lã das ovelhas para viverem bem. E eu não estou inventando nada aqui, gente. É uma coisa séria que está acontecendo nos dias de hoje. Existem estruturas aí ditas até evangélicas que estão tirando a lã das ovelhas. Vivem em casas boas, viajam, têm casas no exterior, comem nos melhores restaurantes, se vestem com as melhores roupas, à custa da lã das ovelhas. Isso é sério. E as pessoas acham que Deus não está vendo essas coisas. Deus está contemplando dos altos céus. E às vezes a gente acha que o julgamento será só para o mundo. Não, o julgamento vai começar na casa de Deus. E Deus é o perfeito juiz. E ele sabe julgar muito bem. O povo dele, aqui, na época de Amós, o dito povo dele, né, a nação eleita, né, estava cometendo pecados terríveis, achando que só pelo fato deles serem povo de Deus, o julgamento não viria para eles. Mas Deus levanta Amós para dizer: o julgamento vai vir. E aqui, Amós capítulo 1 fala exatamente dessa palavra. Essa palavra juízo, né? Essa palavra juízo de Deus, ela já caiu em desuso. Hoje em dia, você tem acesso, né, a várias pregações, você tem lá, gente, o que mais tem hoje é pregação aí no YouTube, pregadores famosos pregando, né, muita gente boa, glória a Deus por isso, mas se você for ver as mensagens que tem sobre juízo, praticamente elas não existem. Hoje a mensagem é amor, o Senhor ama, Ele te ama, é mensagem para acariciar o nosso ego, né? Mensagem da hipergraça, não, pode fazer tudo, que o Senhor perdoa, o Senhor é graça, Deus é amor, né? As mensagens que você vê hoje são mensagens para confortar o seu ego, não é para te confrontar no seu pecado. E a palavra de Deus, ela tem palavras de consolo para o nosso coração? Tem, mas ela também tem palavra de confronto para o nosso pecado. A Bíblia não mudou, o conceito de Deus não mudou, o padrão de Deus não caiu.
e as pessoas estão se enveredando por um caminho achando que Deus não vai julgar essas coisas. Não é pelo fato de Deus estar demorando, é que Deus não vai julgar. E eu quero começar aqui, livro de Amós, capítulo 1. Capítulo 1. A gente vai começar já aqui, tá? Versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz. As palavras de Amós, profeta, né? Que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. 2 versículos, gente, para a gente já começar aqui no capítulo 1 de Amós. Aqui Amós diz quem ele é, as palavras de Amós, e ele fala o seguinte: eu sou um daqueles pastores de Tecoa. Ele está dizendo de onde ele vem. Ele não é do reino do norte, das 10 tribos do norte. Ele faz parte das 2 tribos do reino do sul. Deus levanta ele. Deus tira ele do meio dos cabritos, das ovelhas, né? Porque ele era boiadeiro, ele era agricultor. Deus tira ele de lá e envia para Israel com uma palavra, né? Deus levanta um pastor como um profeta. E ele diz assim: olha, o Senhor bramirá de Sião. O que quer dizer essa expressão? O Senhor bramirá de Sião. Quando um leão brame, é antes dele despedaçar a sua presa. Então, quando Amós diz que o Senhor bramirá desde Sião, está dizendo que Deus vai trazer julgamento. É a hora do juízo. É a hora de Deus tomar providência sobre o que está acontecendo. E uma das coisas que ele já diz aqui no versículo 2, que ele vai fazer secar o cume do Carmelo. Isso não é à toa, gente. Nada que está escrito na Bíblia é à toa. Ele vai fazer secar o cume do Carmelo. Sabe o que quer dizer isso? O Carmelo é uma região muito fértil. O Carmelo era uma região altamente fértil. Para o Carmelo ser destruído, isso quer dizer que a seca ia ser realmente muito rigorosa. Ninguém em sã consciência acreditaria que o Carmelo secaria. Mas aqui Amós está dizendo que Deus vai trazer um juízo tão severo sobre o seu povo que o Carmelo vai secar. De onde eles acham que tem providência, não vai ter mais providência, porque Deus vai trazer um juízo. Então Amós está dizendo aqui, olha, Deus vai trazer juízo sobre as nações circunvizinhas. Deus vai trazer juízo sobre a própria nação de Israel. Deus vai trazer juízo até sobre Judá, que é de onde ele vem. Então aqui o profeta Amós, ele não está tirando ninguém. Ele está dizendo exatamente aquilo que Deus vai fazer. Talvez quando o povo de Israel ouviu Amós trazendo aquela palavra forte, ó, Deus vai trazer juízo sobre as nações circunvizinhas, né? Porque Amós, ele começa a mensagem dele falando isso. A gente vai ver aqui no capítulo 1. Ó, Deus vai trazer juízo sobre Gaza. Deus vai trazer juízo sobre Amon, sobre Moabe. Deus vai trazer juízo sobre Damasco. Legal, todas as nações inimigas de Israel. Legal, muito bem, muito bem. Tá vendo? Por isso que eu gosto de Deus. Deus vai vingar a gente. Deus vai matar essas pessoas que são nossas inimigas. Até aí, para eles estava tudo bem. Agora, quando Amós começa a dizer, olha, Deus vai trazer juízo sobre vocês também. Aí mudou. Aí a situação mudou. Aí eles já ficaram, olha, não, aí tem alguma coisa errada. Aí eles já não gostaram de ouvir, né? Porque geralmente é assim, né? A gente quer o juízo sobre os outros e a misericórdia sobre nós. Deus me vinga, olha aquela pessoa que fez isso comigo. Tu quer a vingança para a pessoa, mas para você, você quer misericórdia. Mas não, Deus, ele age fielmente. Ele sabe como julgar. Né? Jó fala assim, pesa-me em balanças fiéis e tu saberás a minha sinceridade. Então Deus sabe
julgar direitinho, né? Deus vai julgar a todos com justiça e com imparcialidade. É um perigo quando o nosso pecado se torna um estilo de vida. E isso a gente precisa trazer para nós. O livro de Amós é um livro forte demais, gente, porque é um livro que confronta a gente. E hoje as pessoas não querem ser mais confrontadas. E eu digo que é muito sério você brincar com o pecado, porque o pecado, ele te afasta de Deus. Há algo que possa te afastar de Deus, né? A gente gosta de ler aquele versículo lá da Bíblia, lá em, se eu não me engano, em Romanos, que nada nos afastará do amor de Deus, nem a morte, nem a doença, nem os anjos, nem o porvir, nem o futuro, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus. Legal, versículo lindo. Mas tem uma coisa que te afasta de Deus, sabe? O que é aquilo que te afasta de Deus? O teu pecado. O meu pecado me afasta de Deus. Então a gente não deve brincar com o pecado. A gente não deve tolerar o pecado na nossa vida. O pecado não pode ser um estilo de vida na nossa vida. Irmãos e irmãs queridas que estão aqui ao vivo e que vão assistir essa live depois, muitos escutam a live depois. Presta bem atenção, nós não podemos brincar com algo que matou Jesus. Nós não podemos brincar com algo que matou Jesus, que levou Jesus para a cruz. Sabe o que levou Jesus para a cruz? Os nossos pecados. Então nós não temos o direito de brincar com o pecado. Seremos pecadores. Gente, nós somos pecadores do momento que a gente abre os nossos olhos na terra e até o momento que a gente fecha, nós somos pecadores. Não é pelo fato de você ter aceitado a Cristo que você deixa de ser um pecador. Você continua sendo um pecador, mas você é um pecador arrependido. No céu só vai entrar pessoas arrependidas. Pessoas que brincam com o pecado, que fazem do pecado um estilo de vida, elas estarão fora do céu. Eu lamento muito falar isso para você. Nem todo mundo agora tem coragem de dizer isso, mas é uma realidade. A gente acha que só pelo fato de Deus nos amar, ele vai fazer vista grossa às nossas transgressões. Ele não vai fazer. O livro de Amós exatamente alerta sobre isso. Então nós não podemos brincar com o pecado. No momento que você identifica que está pecando, você tem que imediatamente dobrar o seu joelho, pedir perdão ao Senhor e pedir a Deus para tirar isso da nossa vida. Nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Então, o julgamento é um ato de Deus e só de Deus. O julgamento é um ato de Deus. Você não pode dizer que existe um Deus se não existe julgamento. Porque o julgamento é inerente à pessoa de Deus. Ele é o justo juiz. E eu queria ler com vocês aqui 1 Pedro, que é um texto pouco lido, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Então eu quero que você anote esse versículo, né? Quem está estudando aqui comigo o livro de Amós, eu quero que você anote esse versículo para você ler com calma e entender aquilo que está dizendo aí. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Ai, meu Deus, cadê o 1 Pedro aqui? Pedro 4. Versículo 17. 1 Pedro 4, versículo 17. Olha o que está dizendo aí. Vamos lá. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, olha só que versículo forte, né? O tempo já é o tempo. O apóstolo Pedro já falava isso. Já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Então, não é porque nós somos da casa de Deus que nós vamos ficar livres desse julgamento. Não, gente. Já é o tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho?
Então, nós não podemos brincar com o pecado. Essa é a grande verdade do livro de Amós. Deus levanta Amós lá do reino do sul e leva para o reino do norte para dizer, olha, vocês estão agindo errado e Deus vai trazer julgamento sobre vocês. Então, o pecado, o que é o pecado? Qual é o perigo do pecado? O pecado é uma rebelião contra a bondade do Senhor. Primeira coisa. Nenhum indivíduo pode escapar das suas obrigações de ser humano, mesmo aqueles que nunca receberam os preceitos do Senhor, falados ou escritos. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Mãe Alessandra, já me fizeram essa pergunta em muitas ocasiões. Eu dando aula em escola dominical, eu dando aula em seminário, muitas pessoas me fizeram essa pergunta. Irmã Alessandra, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? E aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho? Hoje em dia é difícil alguém falar que não conhece a palavra, né? A palavra, ainda mais no Brasil. Brasil, a palavra é amplamente divulgada. Tem igreja para tudo quanto é lado. Você liga o rádio, tem mensagem, tem louvor. Você liga o YouTube, tem gente pregando. Tem igrejas transmitindo culto, né? Então as pessoas conhecem. Mas vamos supor, Alessandra, que alguém não conheça o Evangelho, nunca ouviu falar do Evangelho. Essas pessoas vão perder a salvação? Essas pessoas, elas vão para o inferno, sendo que elas nunca ouviram a palavra? Eu quero ler um versículo muito interessante com vocês para responder isso. Não vai ser eu que vou responder, não. É a Bíblia que vai responder isso para você, tá? Romanos 2, abre aí, e anota, porque esse texto aqui é muito importante. Romanos 2, versículo 12. Versículo 12 ao versículo 16. Gente, isso aqui é muito sério, tá? E responde a essa pergunta. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, preste atenção, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram na obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Que todo ser humano foi criado por Deus. E se Deus criou o ser humano, quando Deus criou o ser humano, ele colocou nele consciência. A lei moral está no coração de todo homem, sendo ele conhecendo o evangelho ou não. Todo homem sabe quando está agindo errado, porque existe alguém no seu interior que é a sua própria consciência, que acusa quando ele está certo e quando ele está errado. Uma pessoa pode estar lá no meio da mata de uma floresta que nunca teve acesso a ninguém. Mas tem alguém lá dentro dele que é a lei da sua consciência, a lei que Deus colocou em todo ser humano. Ele sabe quando está agindo errado e ele sabe quando está agindo certo. E Deus, no dia do julgamento, ele vai usar isso. Por isso que ele é o juiz perfeito. Ele é o justo juiz. Porque ele vai usar, ele vai colocar em cima da mesa os nossos pensamentos, a nossa consciência. E ele vai provar por algo que está dentro de nós mesmos que a gente agiu errado. E nós vamos ser julgados, com lei ou sem lei, nós seremos julgados por esse evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Deus é o próprio Jesus. A medida da lei, a teologia perfeita é Jesus. Então, o justo juiz, ele vai ter a condição de julgar todas as pessoas, independente se elas foram crentes ou não crentes, se elas serviam a Deus ou se não serviam. O justo juiz, ele tem essa condição. Então, isso se chama lei interior da consciência. Grava isso.
Isso é uma pergunta, é uma dúvida que muita gente tem, e a resposta está na própria palavra. A resposta desse questionamento está na própria palavra. Então, todo ser humano vai ter que prestar conta da sua vida, sendo ele crente ou não, acreditando ele em Deus ou não, ele terá que dar conta da sua vida. Então, se Deus julga o povo perdido por seus pecados, o que ele não fará com aqueles que proclamam conhecê-lo? Né? Se Deus vai julgar os que estão de dentro, os que estão de fora, mesmo que eles não conheçam a verdade do evangelho, se Deus vai julgar essas pessoas, o que vai fazer conosco? Nós conhecemos, né? Eu sou cristã, eu sou religiosa, eu vou à igreja, eu me batizei, ou eu me crismei, sei lá qual é a sua denominação, qual é a sua religião, eu conheço a Bíblia, você vai ser julgado. Ah, eu nunca fui crente, você vai ser julgado também. Ah, eu acredito em Deus, você vai ser julgado. Ah, eu não acredito em Deus, você também vai ser julgado. Isso independe. Isso independe, tá? Então, olha só. Privilégio traz responsabilidade. Nós fomos privilegiados porque nós fomos resgatados por Jesus. Nós fomos resgatados por Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aí? Marinete. Deus abençoe, Marinete. Daniela também tá aí. Deus abençoe. Vocês são uma benção, sejam bem-vindos aqui na minha live. Toda quinta-feira eu tô aqui estudando um livro da Bíblia. Então, se nós temos essa grande responsabilidade, né, vai haver uma prestação de contas. E o julgamento vem como resultado da perseverança no pecado. Se a gente insiste em fazer coisas que não agradam a Deus, gente, pecado persistente desemboca em culpa acumulativa. Então, vou repetir o que eu falei no início. A gente não pode brincar com o pecado. O pecado não pode ser um estilo de vida na nossa vida. Eu falei quase agora e vou repetir. Quando o ser humano acorda nesse mundo, ele já é um pecador. E até o momento que ele vai fechar os olhos nesse mundo, ele é um pecador. A única diferença é que nós somos pecadores arrependidos. E no céu só entra pecador arrependido. Pecadores que ficam inveterados no seu pecado, pecando, achando que, não, Deus não vai me julgar porque Deus é amor, você está enganado, porque Deus vai julgar todos. Ele é o justo juiz. Então não vamos brincar com o pecado, não vamos brincar. O pecado sempre desemboca em grandes tragédias. A conexão entre o pecado humano e o sofrimento humano é inevitável. Tem gente que fala assim, por que as pessoas sofrem? Por que tem tanta desgraça no mundo? É o pecado. É o pecado, porque quando Deus criou o homem e a mulher ali no jardim do Éden, não tinha pecado, tudo era perfeito. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu, a mulher desobedeceu, o pecado entrou no mundo e o pecado estragou tudo, gente. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz por nós, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas graças a Deus que ali no jardim do Éden mesmo, Deus providenciou um plano de salvação para nós. Né? Aquela mulher que foi enganada pela serpente, Deus fala para ela, olha, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente, e da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento, Deus estabeleceu um plano de salvação para nós. Aquele que nasceria de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós. Então vamos valorizar o sacrifício que ele fez por nós. Vamos valorizar a morte de Jesus naquela cruz. Não brinque com algo que levou Jesus para a cruz, que foi o nosso pecado. Não brinque com o pecado. Valorize a sua salvação. Então Amós, ele se levanta para dizer, não fiquem confortáveis nos pecados de vocês não, porque Deus vai trazer juízo. Então presta bem atenção, o pecado ele gera morte. Romanos 5,12 diz, o pecado consumado gera morte. O pecado é maligno. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da eternidade com Deus. Se o salário do pecado é a morte, a sua recompensa é o fracasso.
O destino do pecado é o inferno. E nós não fomos chamados para a destruição, para ir para o inferno, não. Nem eu, nem você. Nós fomos chamados para estar no céu com Cristo. A eternidade com Cristo nos aguarda e nos espera. Porque agora nós somos pecadores arrependidos. Mas a nação de Israel, nessa época, não queria se arrepender. Então o pecado é uma fraude. O pecado, ele promete prazer e paga com desgosto. O pecado parece inofensivo, mas ele atrai a ira de Deus. Então, não seja um receptor da ira de Deus pecando. Não, seja um receptor da graça de Deus se arrependendo. É isso que Amós ensina pra gente, né? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, uma frase que não é minha, é da Henrietta Mears. Ela afirma o seguinte: as nações do mundo, por mais poderosas que sejam, não podem suportar os juízos de Deus. Ele estabelece reinos e ele derruba reinos. O grande poder dos faraós foi reduzido a nada, né? Olha para trás, como os faraós tinham tanto poder. Onde estão os faraós agora? No túmulo. Não conseguiram subsistir. Sabe por quê? Porque o mundo, a história está nas mãos do Senhor. Pensa num homem chamado Napoleão Bonaparte. Vai estudar a história de Napoleão na história. Ele pensou que poderia dominar o mundo, mas ele acabou definhando na ilha de Santa Helena. Sabe por quê? Porque todo o controle não está nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. Na Segunda Guerra Mundial, governantes poderosos acharam que poderia eliminar os judeus da face da terra, o povo escolhido da face da terra. Mas os que tentaram limitar, impedir os planos de Deus são sempre derrubados. Então, presta bem atenção. A vida, a história da humanidade está nas mãos de Deus. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, né? Quando João, naquela ilha de Patmos, né? Ele foi exilado na ilha de Patmos. João foi o único apóstolo que não teve uma morte violenta. Todos os apóstolos tiveram mortes violentas. Uns foram cerrados ao meio, foram crucificados de cabeça para baixo, né? Mas João, ele foi o único que morreu de velhice. E ele foi exilado para a ilha de Patmos, né? O rei Domiciliano exilou João na ilha de Patmos. E ele ali, né? Aqui parecia ser a derrota de João, né? Sozinho naquela ilha. Hoje a ilha de Patmos, ela é habitada, né? Se você for procurar a ilha de Patmos, tem pessoas morando hoje na ilha de Patmos. Mas na época, João foi para lá sozinho, mandado para morrer. Ele foi para lá, para ficar exilado lá, né? Para morrer. Mas o que pensaram ser a derrota de João, Deus dá a João a revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse. E João, nessa revelação do Apocalipse, ele vê um grande livro. Um livro com 7 selos. Que ninguém poderia desatar. E João chora copiosamente, porque ninguém poderia desatar aquele livro, desatar aqueles 7 selos. E aí um anjo aparece a João. Não chora, João. Não chora, João. Porque tem um aqui que pode desatar esse livro, desatar esses 7 selos. É o leão da tribo de Judá. Ele tem condições de abrir esse livro e desatar os 7 selos. Você sabe que livro é esse? Você já teve curiosidade de saber que livro é esse que só o leão da tribo de Judá pode abrir e desatar os selos? Eu vou dizer para você agora. É o livro da história. Só o leão da tribo de Judá pode abrir esse livro e desatar os 7 selos. O único que é eterno, que tem o mundo e a história nas suas mãos. Todo homem é vão, todo homem é vaidade, todo homem passa, por mais poderoso que ele acha que é. Eu dei exemplo aqui, os faraós foram tão importantes. Onde estão os faraós agora? Os reis foram tão importantes. Onde estão os reis agora? Os czares foram tão importantes. Onde estão os czares agora?
Napoleão Bonaparte, que queria dominar o mundo. Onde está ele agora? Só Deus tem o controle da humanidade, do mundo e da história. A eternidade está em suas mãos. Então, ele é capaz de julgar o mundo com equidade, com justiça e com verdade. Mas no dia do julgamento de Deus, nós estaremos julgando o mundo junto com ele. Porque nós somos o povo que se arrependeu. Então, gente, a mensagem de Amós é poderosa. Eu tô sem relógio aqui. Tenho que acompanhar o horário aqui da live. Então, o que fala o livro de Amós? Vamos voltar para Amós. Capítulo 1 de Amós fala de vários julgamentos. Deus vai julgar aqui nações que se levantaram contra o povo de Deus. Então, olha só como é que Deus é perfeito. Eu vou julgar as nações que implicaram com vocês, depois eu vou julgar vocês. Então, ninguém fica livre do julgamento. Ninguém fica livre do julgamento. Primeira nação aqui que será julgada. Versículo 3, Damasco. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo na casa de Hazael e consumirei os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, exterminarei os moradores do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Amandinha, paz Amandinha. Oliveira, Roberto Carlos também entrou aí. Sejam bem-vindos. Gente, o primeiro juízo aqui que Amós diz que Deus vai trazer é a nação de Damasco. Quem é Damasco? Quem é Damasco? O reino da Síria aqui é chamado pela sua capital, que é Damasco. Damasco era uma cidade muito rica, gente, com terras muito férteis, irrigadas por muitos canais. Damasco era situado na rota do comércio internacional, uma nação próspera. Qual foi o pecado de Damasco? Por que Deus ia julgar Damasco? Porque está escrito isso aqui no livro de Amós. O pecado de Damasco foi trilhar Gileade com trilhos de ferro. Eu acabei de ler isso aqui. O que quer dizer isso? Trilhar Gileade com trilhos de ferro. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles tratavam as pessoas como coisas. Será que isso não acontece hoje? Será que isso não acontece hoje também? Será que não existem pessoas que tratam as outras não como pessoas, não como seres humanos, mas como coisas? Esse foi o pecado de Damasco. Trilhar é o que o homem faz a uma coisa. Por exemplo, a um grão colhido. Eles trilham o grão. Então, Amós está usando uma figura de linguagem aqui, né? Vocês estão trilhando Gileade. Vocês estão esmagando o povo por causa do lucro. Foi o que Hazael fez em Gileade. Ele tratou as pessoas como coisas. Então, do pecado de Damasco contra Israel, nós vamos tirar 2 lições agora, né? Porque não adianta a gente ler um texto e não trazer para a nossa vida. A gente precisa trazer. Primeira lição que a gente quer tirar daqui. Deus vai trazer juízo a Damasco. Damasco se preocupou mais com as coisas do que com as pessoas. Riqueza não previne a avareza. É uma lição. Riqueza não previne a avareza. Damasco era uma cidade opulenta, rica, mas a sede de poder e de riqueza não tinha limites ali. Elas queriam mais, Damasco queria mais. Invadiu Gileade, esmagou as pessoas para satisfazer a sua sede de riqueza. Sobre os corpos das pessoas, porque era guerra, né, gente? Antigamente era uma guerra. Sobre os corpos das pessoas que já estavam caídas no chão, rendidas no chão. Damasco, a capital da Síria, que é chamada aqui de Damasco, o que eles faziam? Eles puxavam, arrastavam instrumentos pesados por cima das pessoas. Instrumentos com dentes de ferro por cima das pessoas. Aqueles instrumentos que eram utilizados para debulhar trigo, debulhar cereais, eles passavam por cima das pessoas. Gente, coisa triste.
Então eles mutilaram as pessoas. Foi uma guerra desumana, foi uma guerra desleal. A riqueza, gente, ela não humaniza as pessoas, infelizmente, né? Quando Israel alcançou o seu apogeu da sua prosperidade, Israel também esmagou os seus próprios pobres. Damasco aqui ia entrar em juízo, Deus ia castigar Damasco pelo que eles fizeram, mas a hora de Israel também ia chegar. Ainda hoje a gente vê isso, né? Nações poderosas invadindo nações mais pobres, nações ricas invadindo nações fracas, saqueando o povo, pilhando os bens das pessoas, infligindo sofrimento às pessoas. Hoje, por incrível que pareça, em 2023, a gente ainda vê isso. Nós estamos aqui em relativa paz no Brasil, mas existem nações que estão em guerra, guerra civil entre eles mesmos, né? Irmãos matando irmãos em guerras civis. Gente, é triste. Uma segunda lição aqui que a gente pode tirar desse texto aqui, né? A força é uma tentação à violência. Quanto mais força você tem, você corre o risco de fazer o mal para as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque invadir, atacar, pilhar pessoas que não podem oferecer resistência para você. A gente pode fazer isso de várias formas e Deus está vendo tudo. O juízo sobre a nação de Damasco iria vir. Está escrito aqui em Amós, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A atitude perversa de Damasco, a atitude truculenta de Damasco na guerra contra Gileade não encontrou simpatia em Deus, não encontrou perdão do céu. O juízo de Deus foi irreversível para a nação de Damasco. Gente, tem momentos que a tragédia ela pode ser evitada. Há tempo de espera e de advertência. Deus, ele nunca faz nada sem nos avisar. Deus sempre, eu já falei isso na live passada e eu torno a repetir agora. Deus sempre avisa quando a gente está num caminho errado. Deus sempre avisa quando a gente está tentando tomar uma decisão que não vai agradá-lo. Deus fala conosco através da nossa consciência, através dos nossos pensamentos. Deus usa pessoas para falar com a gente. E muitas vezes a gente tapa os ouvidos e não quer ouvir. Presta bem atenção. Mas Deus, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é misericordioso. Mas quando o homem abusa da paciência de Deus e continua pecando, continua fazendo coisas erradas, então não tem remédio mais para essa pessoa. Vai vir o juízo. Vai vir aquilo que ele está plantando. Isso é bíblico. A lei do plantio e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, o juízo de Deus cai sobre aquela nação, que era uma nação proeminente. Damasco, né, era uma nação proeminente. O outro nome de Damasco, né, é a Síria, tá? Era uma nação proeminente. E a Bíblia fala que Deus disse assim através de Amós: eu vou quebrar o ferrolho de Damasco. O que quer dizer isso? Eu vou quebrar a proteção, né? O que eles tinham de proeminência, portões fortes, de modo que o inimigo não tinha acesso a eles. Deus fala assim: eu vou quebrar o ferrolho de Damasco, eu vou abrir essa cidade para a invasão dos inimigos, porque o que vocês fizeram não tem perdão. Vocês não se arrependeram daquilo que vocês fizeram. Então, é sério. O segundo juízo de Deus atinge o pecado nacional. O Vale de Aven era o centro de adoração do sul. Presta bem atenção. Deus abomina a idolatria. A Bíblia fala que Deus, usando o profeta Amós, né, diz que muitas nações foram levadas cativas, mas a nação da Síria, né, foi destruída. Porque existia ali a maldade e existia ali uma falsa adoração. Então, o juízo de Deus ali foi sobre tudo, sobre as portas da cidade, sobre a própria cidade. O rei, né? O juízo de Deus incluiu a casa real também, porque
O rei, gente, era a cabeça da nação. Era a cabeça da nação, era o líder, né? E a culpa nacional estava sobre o líder. Não teria sentido o povo perecer, Deus trazer castigo ao povo e deixar o rei livre, deixar o povo escapar. Não, Deus não deixou ninguém escapar. O profeta Amós se levanta e diz com grande autoridade, né? Do versículo 1 até o versículo 5, você está vendo isso aí, né? O juízo de Deus sobre Damasco. Qual seria a outra nação que Deus ia trazer juízo? Juízo sobre Gaza. Isso aqui são informações, gente, bem precisas, tá? A gente está destrinchando aqui o livro de Amós, porque muitas vezes a gente lê o texto, a gente não entende, né? A gente vê várias expressões ali no texto que você não consegue entender. O que quer dizer isso? Nós estamos aqui num seminário online, vamos dizer assim. A gente está destrinchando cada palavra, cada termo do capítulo 1 de Amós, para você entender o que Deus estava fazendo ali. Deus levanta Amós para trazer juízo, né? Advertir essas nações que elas seriam julgadas. O segundo juízo de Deus seria sobre a nação de Gaza, sobre Gaza. Isso está dizendo lá no versículo 6 ao versículo 8. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. E aí ele explica, tá? Eu não vou ler tudo porque não dá tempo, gente. Aí ele explica por que vai trazer juízo a Gaza. Olha como é que Deus ele é perfeito. Deus, ele não pune sem explicar. Deus não traz juízo sem explicar. Quando a gente está sendo punido pelo Senhor, a gente sabe exatamente por que está sendo punido. Porque Deus nos fala, ó, você está passando por isso, isso e isso. Você está sendo punido agora porque você fez isso, isso e isso. Deus, ele nos esclarece, tá? Ele nos esclarece. Então, Gaza, quem era Gaza aqui? Gaza era a maior cidade dos filisteus. E era a maior uma das capitais da Filistia, tá? Gaza. Era um grande centro de tráfico de pessoas. Gente, Deus não se agrada disso. Deus não se agradava disso no passado e Deus não se agrada disso hoje. Haviam 5 cidades importantes nesse reino, né? Nesse reino da Filistia, que é Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom, tá? Apenas Gate, né? Gate também era uma cidade, mas ela não foi mencionada aqui, tá? Mas o pecado de Gaza foi o quê? Foi o amor ao lucro mais do que as pessoas. Será que hoje, em 2023, existe isso? Será que existe pessoas que amam mais o lucro do que as pessoas? Existe, gente, em todas as esferas. Existe. Então, o que eles faziam aqui em Gaza? Eles traficavam vidas humanas para enriquecerem. Eles pegavam pessoas, né? Povos inimigos que eles conquistavam, eles pegavam para vender essas pessoas, para lucrar em cima de uma vida humana. Deus destrói todo o povo da Filistia. Deus destrói todos. E existe uma palavra na Bíblia que as pessoas não estão levando em consideração hoje. Deus é fogo consumidor. Está em Hebreus 12, 29. Deus não é só amor. Hoje as pessoas só estão falando no Deus de amor. Deus é amor, Deus nos ama. Sim, Ele nos ama. Mas também Deus é fogo consumidor. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E essas 4 cidades da Filistia foram destruídas. E Gate também. Apesar de não ter sido mencionada aqui, ela também foi destruída. Deus destruiu todas essas cidades. Próxima nação que Deus traria juízo, relatada aqui em Amós capítulo 1. Tiro. Tiro é uma cidade famosa, né? Tiro era a capital da Fenícia. Era uma renomada e antiga cidade, a maior, a mais rica, a mais orgulhosa, a mais cheia de luxo.
Talvez de todas as cidades da época, Tiro estava em proeminência. A principal transgressão de Tiro é aquela que o povo que formava um dos principais centros comerciais do mundo estava pesadamente envolvido no comércio de escravos. Também, né? Além da Filistia, Tiro também era uma cidade envolvida com comércio de escravos. E também tinha quebra de aliança entre irmãos. Olha o que eu vou falar agora, é muito importante, tá, gente? Desumanidade e perjúrio. Tiro violou a palavra empenhada. Tiro pecou contra uma aliança. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Hoje em dia, as pessoas não estão valorizando mais alianças. E eu não estou falando só de aliança do casamento, não. Uma delas é o casamento, que está muito desvalorizado, né? Muito desvalorizado. A mídia, a sociedade em si desvaloriza o casamento, né? Mas hoje as pessoas estão desvalorizando qualquer tipo de aliança. Até a aliança com Deus está sendo desvalorizada hoje. Nós vivemos tempos tenebrosos, tempos terríveis. E Tiro, ele pecou contra uma aliança. Existia um pacto. Gente, isso é muito importante, tá? Isso aqui é profundidade de Bíblia. Isso aqui você só aprende em seminário, gente. Não é qualquer lugar que você aprende isso, não. Tiro pecou contra uma aliança entre irmãos. Olha, existia um pacto que foi firmado com Salomão. Na época de Salomão. Irão, tá? Irão, o nome da pessoa era Irão. Irão fez um pacto com Salomão. Irão era um rei fenício. E ele fez um pacto com Salomão. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? 1 Reis 5,12. Anota na sua Bíblia e lê. 1 Reis 5,12. E houve paz entre Irão e Salomão e fizeram uma aliança entre si. Isso é um versículo pequeno, mas é um versículo para você entender por que Deus está trazendo juízo a Tiro. Esse pacto era um pacto de paz. Então, o comércio de cativos hebreus era uma violação dessa aliança. Eles não podiam entrar na nação de Israel, pegar cativos e vender como escravos, porque eles tinham firmado um pacto lá atrás. Gente, a aliança não pode ser quebrada. Tinha um pacto. E foi uma quebra de aliança entre irmãos. Por quê? Esse pacto fenício-israelita era uma aliança de irmãos em sua origem. Por quê? Porque Irão era amigo de Davi, pai de Salomão. Isso está escrito lá em 1 Reis 5,1. E essa aliança que foi feita, ela era renovada constantemente. Várias adições foram adicionadas a essa aliança, a esse documento que eles assinaram, né, sendo amigos, né, nações amigas que não podiam guerrear uma com a outra. E Israel sempre respeitou isso. Israel nunca declarou guerra contra Tiro. Israel nunca quebrou a letra ou o espírito dessa aliança fraternal. Mas Tiro pisou em cima dessa aliança quando pegou cativos hebreus e venderam como escravos. Então, Deus levanta Amós. Deus não esquece de nada, gente. Eu já falei para você aqui, acabei de falar que a história está nas mãos de Deus. O homem pode até esquecer da aliança que fez com a gente, mas Deus não esquece, não. Deus não esquece, não. Então, Deus estava lá atrás quando a aliança foi feita. Então, Deus levanta Amós e fala assim para Tiro: ora, vocês quebraram uma aliança. Vocês quebraram uma aliança. Vocês quebraram um pacto. Então, o juízo virá sobre vocês. A cidade de Tiro foi reduzida a cinzas. Deus trouxe juízo à cidade de Tiro. Presta bem atenção. O que de lição a gente pode tirar disso para a nossa vida hoje? O pecado nunca ficará impune. Gente, isso é muito sério. Isso faz estremecer meu coração. Porque eu tenho consciência que se eu pecar, eu estou passiva de juízo de Deus. Por isso que é muito importante. Quando você identificar um pecado na sua vida, não deixe para amanhã. Não deixa para amanhã, gente. Identificou algo que está errado? Peça perdão ao Senhor. Porque nenhum pecado fica impune. O pecado, ele tem um alto preço.
E aquilo que o homem planta, o homem colhe. Isso é sério. Isso é muito sério. A história informa, preste atenção. Isso é um fator histórico, tá? Olha o que acontece. Alexandre o Grande, já ouviu falar dele? Alexandre o Grande, em 322 a.C., cercou a cidade de Tiro por 7 meses. Isso é história. Cercou a cidade de Tiro por 7 meses. 6.000 pessoas foram mortas. 2.000 pessoas foram crucificadas. 30.000 foram vendidas no mercado de escravos. Sabe o que foi isso? Uma justa retribuição daquilo que Tiro fez com a nação de Israel. Então, presta atenção, gente. O pecado, ele não fica impune. Nós nos enganamos a nós mesmos quando a gente acha que a gente vai ficar errando, vai ficar pecando e vai ficar por isso mesmo. Que Deus não está vendo. Que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus traz juízo. Deus não tolera o pecado. A gente precisa entender isso em nome de Jesus. A gente precisa entender isso. Que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, é um Deus santo. Ele é um Deus santo. Ele não tolera o pecado. Eu já disse e vou repetir. Do momento que você nasce ao momento que você morre, você sempre será um pecador. Não tem como fugir disso. A diferença é que nós somos pecadores arrependidos. O céu é lugar de pecador arrependido. Pecador inveterado no pecado não vai entrar no céu, porque o céu não é lugar de pecado. Então, hoje tem uma cultura, né? A cultura que está circulando aí, Deus é amor. O cara bebe, fuma, cheira, adultera, morre e vai pro céu. Coloca todo mundo no céu, já reparou isso? Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas o céu não é bagunça, gente. O céu não é bagunça. O céu é lugar de gente santa, santificada pelo sangue de Jesus. O céu é a casa de Deus. Na casa de Deus não entra qualquer um. A gente tem que entender isso. Na tua casa não entra qualquer um. Você que é um mero mortal, tu não deixa qualquer um entrar dentro da tua casa? Qualquer um entra na tua casa? Não. Entra quem você quer, quem você permite. Você acha que Deus vai deixar entrar qualquer pessoa dentro da casa dele? Não, gente. As pessoas estão se enganando hoje. As pessoas estão fornicando, adulterando, achando que Deus vai passar pano quente, que Deus vai aceitar. Deus não vai aceitar. Porque aquilo que a gente não pode fazer, Jesus já fez na cruz. A gente precisa se arrepender. A gente não pode viver um estilo de vida pecaminoso e achar que Deus está se agradando. Você está se enganando a si próprio. E eu digo, tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso não é uma mensagem, não é uma mensagem legal de ouvir. Mas a mensagem do livro de Amós é essa, profeta Amós. E por que Amós não é pregado mais? Porque é uma mensagem de confronto. Quem quer confrontar o pecado hoje? Ninguém. Mas a Bíblia não mudou. A palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. Nele não há sombra de variação. Eu mudo. Eu durmo de um jeito e acordo de outro. Eu durmo legal, acordo de mau humor. A gente muda, a gente varia. Deus não. Nele não há sombra de variação. Ele é hoje, ele foi ontem, ele será amanhã. E aquilo que ele estabeleceu não volta, ele não volta atrás. Já está escrito, já está estabelecido. Então, o juízo virá. É isso que Amós está dizendo. O juízo vai vir. E aqui Deus está trazendo juízo. E ele está explicando. É só você ler o capítulo 1 de Amós. Eu não vou ler tudo, gente. São 15 versículos. Nós estamos no capítulo 1 de Amós. Depois você lê tudo. E você assiste essa live de novo se for preciso.
Deus está dizendo por que está castigando cada nação. Ele está explicando. O profeta Amós, ele levanta com a autoridade de Deus para dizer, olha, você tá sendo julgado por isso e por isso. Deus explica. O juízo de Deus vai vir sobre Edom também. Edom, quem é Edom? Capítulo 1, versículo 11 e 12. Edom, quem é Edom? Gente, muito legal a gente entender o texto. A gente entender o contexto do texto. Em Gênesis 36, versículo 31, indica que o reino de Edom, ele foi organizado antes da monarquia. O reino de Edom é muito antigo. Quem é Edom? São os descendentes de Esaú. Edom são os descendentes de Esaú. O território de Edom se estendia da costa sudeste do Mar Morto até o Golfo Aquaba, o nome do lugar, tá? O Golfo Aquaba, uma região montanhosa, rica em recursos minerais. Se você pegar lá no Gênesis, né, e você ver onde Esaú se estabeleceu, o que ele fez, né? Você vai perceber onde ele morava, onde ele se estabeleceu, e os descendentes de Esaú se estabeleceram, era num lugar rico, num lugar próspero, num local cheio de recursos minerais. Essa região, mais tarde, ela foi subjugada por Davi. Mas depois, quando Jerusalém cai, né, com a queda de Jerusalém, com a dissolução do reino de Judá, que era o reino do sul, né, os edomeus se aproveitaram para se vingar. Né? Esse pessoal de Edom era chamado de edomeus. Eles se aproveitaram para vingar. Eles invadiram o território dos antigos opressores, que era a nação, né, de Judá, despojaram o povo fraco e indefeso. Gente, esses edomitas nada mais são do que os irmãos de Jacó, os descendentes de Esaú. O ódio de Esaú por Jacó durou muitos anos, né? A gente sabe na Bíblia que eles dois se perdoaram, Jacó foi lá, né? Teve aquele encontro, abraçou, mas os descendentes de Esaú nunca perdoaram Jacó, nunca perdoaram os seus próprios irmãos, que era Israel, tá? E esse ódio foi passando de geração em geração. E ao longo do tempo, Edom, né, que eram praticamente irmãos, se tornou inimigo de Israel, gente. Isso aqui foi tão sério que quando Israel passava pelo deserto, quando Israel, na travessia, né, passando pelo deserto, os edomitas, eles não permitiram que as caravanas passassem pelo território deles. E saíram contra Israel com espada, com tudo. Isso está escrito lá em Números 20, versículo 14 e versículo 21. Mas Deus, ele impediu que Israel lutasse contra Edom. Deus é muito lindo, gente. Deus falou assim, não, eles são seus irmãos. Mesmo que eles odeiem você, você não vai lutar contra eles. Você vai se afastar. Entendeu? Mais tarde, eles se colocaram contra Israel. Toda vez que um povo inimigo vinha para atacar Israel, eles batiam palma. Eles se aproveitavam daquilo que estava acontecendo para poder ir contra Israel também, tá? Então, um salmo muito conhecido para você entender isso é o Salmo 137. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí rapidinho, Salmo 137, vai te dar uma visão de quem eram esses edomeus, o que eles faziam, tá? Eles tinham uma alegria perversa com a queda de Jerusalém. Lá em Salmo 137, versículo 7, diz assim, olha: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. Olha só. Então, eles de longe, eles viam a nação inimiga saquear Israel, matar Israel, né, acabar com Jerusalém, e eles ficavam rindo, falando, vai, mata mesmo, faz mesmo. Eles ficavam incitando os inimigos contra Israel. Em cada circunstância, Edom escolheu o dia da calamidade de Israel para expressar seu ódio. Toda vez que Israel estava sendo atacado por uma nação inimiga, eles riam, eles batiam palma. Eles se alegravam com o mal dos seus próprios irmãos. Então Edom já tinha cometido o pecado da receptação de escravos de Gaza, de Tiro. Agora ele avançava mais ainda na sua transgressão. Então o primeiro pecado de Edom foi contra o amor fraternal. Está escrito aí em Amós 1:11.
Edom persegue não um estranho, gente. Edom está perseguindo um estranho. Edom está perseguindo seu próprio irmão. Havia uma ordem de Deus a Israel para não aborrecer Edom. Deus falou, não aborrece Edom. Lá em Deuteronômio 23, versículo 7, anota isso, gente. Deus falou, deixa seus irmãos para lá, deixa Edom para lá. É contra a natureza a gente odiar o nosso irmão, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne. Vamos trazer para os dias de hoje? Existe isso hoje no nosso meio? Existe. Existe. Uma pessoa sai da Assembleia de Deus e vai para Batista, é excomungado. Existe. Muitos líderes falam assim, olha, saiu da nossa denominação, não quero ninguém falando com essa pessoa. Nem chama essa pessoa para pregar também, não. Saiu daqui como se a gente tivesse desviado. Como se a gente tivesse desviado. Não. Ódio entre irmãos. Isso não é bíblico. Isso é maligno. Isso é maligno. Deus não se agrada dessas coisas. Entendeu? Então, ódio contra o seu próprio irmão. Isso é maligno. Edom tinha ódio de Israel e eles eram irmãos, descendentes de Esaú, odiando seu próprio irmão. Então foi um pecado agressivo. Deus não tolera isso, gente. Então, só porque a pessoa pertence a uma outra denominação, eu vou odiar a pessoa? Só porque a pessoa professa uma fé diferente da minha, eu vou odiar a pessoa? Isso é maligno. Deus não nos chamou para isso. Não é isso que a palavra de Deus ensina pra gente. A palavra de Deus ensina pra gente amar todas as pessoas, amar Deus em primeiro lugar e amar as pessoas. Então, quando eu faço isso, eu estou sendo uma pessoa perversa e maligna. A Bíblia não ensina isso. Nós temos que amar as pessoas. Eu posso não concordar com o estilo de vida da outra. Eu posso não concordar com o que ela fala, o que ela pensa. Mas eu tenho que amar a pessoa, eu tenho que respeitar aquela pessoa. Então, hoje está vivendo isso. Né? Fulano saiu da Assembleia de Deus e foi Batista. Não é mais nosso irmão, não fala mais com ela, não chama para pregar mais, porque ela não pertence mais à nossa igreja, à nossa denominação. Ah, a pessoa saiu da Batista, foi para o Evangelho Quadrangular, já não é mais nosso irmão. Que isso, gente? Onde nós estamos? Quem te ensinou isso? Quem disse que isso é bíblico? Isso é maligno. Pessoas que fazem isso estão fora da palavra, estão desviadas de Deus. Entendeu? Tá aqui, na palavra. O pecado de Edom foi agressivo. Edom perseguiu seu irmão com espada, sem misericórdia. Edom agiu com implacabilidade. Não foi sensível às crianças, nem aos velhos. Mais tarde, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os edomitas entraram na cidade para pilhá-la, para roubá-la. E aquelas pessoas que tentavam escapar, né, quando o Nabucodonosor entra, né, para poder destituir a cidade de Jerusalém, muitos conseguiam fugir. Sabe o que eles faziam? Eles ficavam nas encruzilhadas esperando as pessoas passar e matavam aquelas pessoas, seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos. Vamos trazer para os dias de hoje. Hoje em dia, o diabo não tem nem o que fazer, porque é irmão matando irmão. Numa linguagem figurada, né? É irmão matando irmão. Você não mata só com uma arma, não. Você mata também com palavras. Você mata, né? Falando coisas mentirosas, coisas que não existem. Né? Provocando ódio das pessoas. Isso não é bíblico. É bíblico você falar o que está na Bíblia. Falar, proclamar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Não essas coisas que a gente está vendo acontecer aí. O terceiro pecado de Edom foi monstruoso. Edom não desistiu de buscar a morte dos seus irmãos. O ódio de Edom era irracional. O pecado de Edom foi insaciável. Edom não tinha disposição para se arrepender. Por isso fechou a porta do perdão e da graça. Deus está disposto, gente, a perdoar qualquer pecado e qualquer pessoa. Mas a pessoa tem que ter um coração disposto a se arrepender. Se eu estou num estilo de vida que não agrada ao Senhor, se eu estou fazendo coisas erradas e não quero me arrepender, eu não quero voltar atrás, eu não quero dar um passo atrás, eu mesmo estou fechando a porta da graça para mim. Eu mesmo estou atraindo a ira de Deus para mim.
Entendeu? Então é isso que as pessoas precisam entender. Qual foi o juízo de Deus sobre a nação de Edom? Capítulo 1 de Oséias, que eu estou, tá, gente? Oséias não, Amós. Capítulo 1 de Amós. O livro de Oséias é muito parecido, né? Nessa questão também da infidelidade do povo. Então, qual é a questão aqui? Qual foi o juízo de Deus sobre essa cidade? As cidades de Edom, que é Temã e Bosra, eram verdadeiras fortalezas. Eram cidades, como eu expliquei, no alto, né? No alto de penhascos. Então, eles se consideravam inatingíveis. Ninguém vai atingir a gente aqui. A gente está no alto, né? Então, isso fez crescer a soberba de Edom. Eu estou em cima, ninguém vai me atingir. Eles pensavam que eles não seriam derrotados. Mas Deus trouxe juízo a Edom. Como eu disse, ninguém escapa do juízo de Deus. Quando o homem entra num caminho de desobediência, de rebelião contra Deus, ele está fadado ao fracasso. Deus colocou fogo em Temã e destruiu os castelos de Bosra, entregou Edom na mão dos seus inimigos. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? Eu posso dar Obadias, para você ler Obadias do versículo 1 ao 3 e Obadias 4 ao 9, tá? Anota e lê. Eu não vou ler, gente, porque não dá tempo. A nossa live aqui é muito rápida, é 1 hora só de live e não dá tempo, tá bom? E ainda tem mais juízos aqui, tô terminando. Ainda tem o juízo sobre Amon. Também teve juízo sobre Amon aqui em Amós 1. Qual foi o pecado de Amon? Amon e Moabe eram filhos de uma relação incestuosa das filhas de Ló com ele. Você lembra quando Deus manda Ló sair da cidade de Sodoma e nem olhar para trás? Você lembra desse fato? Né? Que Deus vai lá e tira eles da cidade, porque senão eles morreriam ali. Então Deus fala, ó, sai você, sua mulher, suas filhas, ninguém olha para trás. E eles saíram correndo ali, né? E Deus já estava destruindo Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal. E Ló corre com suas filhas. Depois, o que as filhas fazem? As filhas embebedam o pai, né? Elas acham que não tem mais ninguém, que morreu todo mundo e que elas não vão conseguir casar e ter descendência. Aí, o que elas fazem? Elas fazem o seguinte, vamos embebedar o nosso pai e vamos ter uma relação sexual com ele. E foi uma relação incestuosa. Elas estavam tão acostumadas com o pecado de Sodoma e Gomorra que elas acharam aquilo normal. Deitaram com o pai e tiveram filhos. Esses filhos eram chamados, né? Quem eram esses filhos? Os descendentes dele eram conhecidos como Amon e Moabe, tá? Os moabitas e os amonitas. Então, qual foi o pecado de Amon? Os amonitas se tornaram idólatras, pervertidos moralmente. Eles adoravam um ídolo abominável chamado Moloque. Esse ídolo está registrado lá em 1 Reis 11:7. Quem era Moloque? Moloque era uma estátua, uma figura oca, né? Era oco por dentro, e eles colocavam brasas embaixo e eles sacrificavam os filhos ali, um pecado abominável ao Senhor. Eles colocavam crianças pequenas ali, os seus filhos, e sacrificavam. As crianças eram assadas vivas na mão daquele Deus chamado Moloque. Coisa terrível, coisa que desagradava muito a Deus. E, infelizmente, Israel foi atraído para esse tipo de culto. Terrível e tenebroso. Por isso, o juízo de Deus também iria cair sobre Amon. Vamos trazer para os dias de hoje, porque só no passado, né, gente? Aconteceu só no passado, não acontece hoje também. Hoje, eu considero Moloque as clínicas de aborto. Pessoas que tiram a vida dos seus próprios filhos no ventre estão sacrificando ao Deus Moloque. Esse Moloque não morreu, esse Moloque ainda está vivo. Aborto, nós não podemos concordar. Como cristãos, nós não podemos concordar. Muita gente morreu de Covid, né, na pandemia, mas eu digo para você, mais do que o dobro de pessoas que morreu de Covid morrem inocentes em clínicas de aborto. E nós não concordamos. Nós não concordamos com isso. O cristão não concorda em tirar a vida de um inocente. Isso aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. A Bíblia registra também um fato muito interessante, que Salomão, ao casar com mulheres moabitas, se afastou de Deus. Né? Por isso o nome Moleque. Isso aí, Arialda.
Existem correntes que dizem exatamente isso, né? Esse nome de Moleque, quando fala Moleque, em referência ao deus Moloque. Então, Deus, ele não deixa passar nada. Amon, na ânsia de ampliar os seus horizontes geográficos, delatar sua influência política, não demonstrava nenhuma misericórdia para com as pessoas desamparadas. Amon era um povo sanguinário, um povo que rasgava o ventre das grávidas de Gileade, sacrificando as mães e os bebês não nascidos. Eles entravam na cidade, gente, né? E aí, o que eles faziam quando eles viam uma grávida? Eles abriam o ventre da grávida, tiravam a criança lá de dentro, matando a criança e matando a mãe. E eles fizeram isso por um longo tempo, achando que Deus não estava vendo. Mas nada provoca mais o castigo de Deus do que a crueldade insensível contra o desamparado. Alguém que maltrata o desamparado, o pobre, está fadado à ira de Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. E o juízo veio. O juízo veio. Amós 1, versículo 14 e versículo 15, está registrado lá o juízo de Deus sobre Moabe. O capítulo 2, do 1 ao 3, também fala exatamente desse castigo. Moabe eram os filhos do tumulto. Eles eram os filhos do tumulto, né? Amon e Moabe. Estou falando aqui de Amon, tá? O pecado de Amon, mas são irmãos, tá? Moabe é a mesma coisa. Moabe eram filhos do tumulto. Eles viveram no tumulto e morreram no tumulto. O julgamento é proporcional ao crime. Violência provoca violência e determina o caráter da punição. Quanto mais sanguinário, violento o crime, mais a justiça de Deus vai atuar em cima disso. Então, os moabitas, eles eram ruins, gente, cruéis mesmo, né? E o que eles fizeram? Eles profanaram os ossos do rei de Edom. Você vê, Moabe e Edom praticamente irmãos, né? Mas um não respeitava o outro, para você ter uma ideia, né? E aí, depois de uma guerra terrível, inglória, não dá tempo de eu falar tudo aqui, que meu tempo já está acabando, né? Eles violaram os ossos do rei de Edom, não respeitaram, né? Não respeitaram. E o que Deus faz? Deus traz juízo. Porque, gente, a Bíblia fala que na mesma medida que a gente mede, a gente também será medido. Então, no dia que Moabe abriu a tumba de Edom, não respeitou os mortos, eles assinaram a sua própria sentença de morte. Lá e aqui em Amós 2:2, tá falando exatamente isso. Olha, por isso porei fogo a Moabe, consumirei os palácios de Queriote, Moabe morrerá com grande estrondo, com grande alarido, com som de trombeta. Exterminarei o juiz do meio dele e a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Então a vingança pertence a Deus, gente. A vingança pertence a Deus. Devemos colocar a nossa vingança na mão do Senhor, tá? O Deus, ele proíbe a gente de fazer vingança. Vamos trazer para os dias de hoje, tá? Vamos trazer para os dias de hoje. Deus, ele levanta Amós, tira Amós lá dos campos de Tecoa, lá do sul, leva para o reino do norte para profetizar contra as nações circunvizinhas. Aqui eu estou falando só das nações circunvizinhas que Deus está trazendo juízo. Mas o juízo também vai cair sobre Israel. Ninguém ficará impune. Essa é a mensagem de Amós. Se você está pecando, se prepare para o juízo de Deus. Talvez você não ouça isso em todos os lugares. Porque hoje, como eu disse, a hipergraça está abundando aí, né? As pessoas só querem falar na hipergraça, na graça, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Que Deus é consumidor, pouca gente está falando. Mas a palavra de Deus não muda. Então, qual o segredo de Deus para a nossa vida hoje? Minha é a vingança, diz o Senhor. Você está sendo injustiçado, injuriado, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão de Deus. Não tenta fazer as coisas com a sua própria mão, agir com a sua própria cabeça. Não, Deus sabe julgar direitinho. Faz como Jó falou. Senhor, pesa-me em balanças fiéis e tu saberás a minha sinceridade. Tem hora que não adianta você falar. A melhor coisa que a gente faz às vezes é calar e deixar Deus falar por nós. Esse texto, gente, está me ensinando muito, está me confrontando muito. Hoje a gente ficou somente em Amós capítulo 1, tá? Amós capítulo 1. Eu espero que você tenha aproveitado bem,
né, essa live aí. Tem bastante gente aqui com a gente agora, né, assistindo. Essa live vai ficar gravada. Não é uma live popular, nem é o meu intuito ser aqui, mas são coisas profundas, textos importantes que fazem parte da nossa vida cristã e que a gente precisa deles. Então, talvez você nunca fosse ouvir isso, né, em algum lugar, porque isso aqui são textos que a gente explora muito até em seminário. Mas por que não divulgar a palavra de Deus? Se está na Bíblia, a gente precisa. A gente precisa ser confrontado pela palavra e saber que se Deus agiu no passado, ele continua agindo agora. Porque a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor, ele continue trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração, para que a gente possa permanecer no caminho. Gente, não é fácil ser cristão, não é fácil servir a Deus. Quem diz que é fácil está mentindo. Não é fácil fugir da aparência do mal, abandonar o pecado. Não é fácil viver uma vida íntegra com o Senhor, mas nós fomos chamados, gente, para a santidade, nós fomos chamados para a santificação. Nós somos um povo diferente, um povo que não vai com a multidão, não. A gente está na contramão, gente. O povo está indo para o caminho largo, a gente está no caminho estreito. Nós temos uma vida diferente porque nós somos um povo diferente e pertencemos a um Deus que é santo. Então que o Senhor nos ajude. Firma a tua vida nos caminhos do Senhor, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para A, não olha para B, olha só para Jesus. Faz da sua casa um altar ao Senhor. Não deixa para adorar o Senhor só na igreja não, gente. Na sua comunidade de fé não. Levanta, ora, coloca um louvor, adora o Senhor. Faz o céu entrar dentro da sua casa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, gente. Se nós não tivermos firmado da palavra, nós não vamos conseguir. Mas o Senhor está conosco, né? Como diz John Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um sono reparador e restaurador. Que amanhã você acorde com vida, com saúde, para desempenhar as suas atividades. Você, dona de casa, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido. Você que trabalha, ter um bom dia de trabalho, né? Que Deus abençoe em tudo que você fizer, tudo que você colocar em suas mãos, prospere e que Deus ouça a tua oração. E lembre-se sempre, o Senhor reina. O Senhor é poderoso, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Não fique ansioso, preocupado, porque a vida está nas mãos do Senhor, a nossa história está nas mãos do Senhor, né? Os teus projetos estão na mão do Senhor, você pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, todo mundo que entrou aí, tá bom? Que o Senhor te guarde e te abençoe de uma maneira extraordinária. Eu profetizo isso na sua vida e na minha vida. A palavra de Deus tem poder, né? Ela tem poder transformador e ela não volta vazia. Que Deus te abençoe, Marlon, Sueli, Arialda, Amandinha. Gente, tem tanta gente aqui hoje, né? Maiara, Arialda. Gente, tem muita gente. Que Deus abençoe vocês muito. E se essa live te abençoou, toca nesse aviãozinho, envia para alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Que Deus te abençoe. Beijo para todos, fiquem na paz e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.